A iluminação natural ela está muito atrelada ao bem-estar também das pessoas que vão utilizar o espaço. Dependendo do uso que a gente vai fazer, a gente precisa sim de luz auxiliar, né, luz artificial, para dar esse equilíbrio. O uso da luz natural e os cenários de iluminação artificial, tema muito pertinente para falar hoje com os arquitetos Antônio Mezzari e também a Jamile Deben. Sejam muito bem-vindos ao Ela Entrevista. Obrigado. A arquitetura vem valorizando, utilizando muito a luz natural. Qual a importância? Tem todo um planejamento estratégico no briefing, posicionamento do terreno ou do apartamento. É feito todo um estudo, né? Sim, tem todo um estudo em cima disso. Começando quando vai comprar um terreno, ou quando vai comprar um apartamento, se a pessoa já tem um arquiteto junto, é interessante a gente ir lá dar aquele feedback, ver se realmente está na posição mais adequada, mais interessante. E principalmente quando está pensando em construir, né? Um terreno, a gente vai lá dar uma olhada geral, ver quais são as insolações mais interessantes para colocar. A parte de piscina, quartos, e aí junto com o que o cliente quer, né, a gente consegue entender e atendê-lo de uma forma mais adequada. Antônio, quais os pontos, além dos que a Jamile citou, que tu considera assim, precisamos analisar antes? A iluminação natural ela está muito atrelada ao bem-estar também das pessoas que vão utilizar o espaço. Então a gente precisa saber o uso daquele espaço, né, se vai ser uma residência, um escritório, um hospital, e a partir disso tirar o que tu queres tirar com essa iluminação, se é de fato o sol em si ou se tu queres apenas a iluminação pura e limpa, né? Então a gente sempre analisa o uso, quem vai utilizar o espaço, se é um espaço de transição, se é um espaço de trabalho, e dentro dessas condicionantes a gente coloca no projeto. A gente fala muito, né? O sol da tarde, o sol da manhã, o que é mais gostoso? Existe, assim, algumas orientações. É bacana pegar o sol da tarde em determinado ambiente, o sol da manhã é mais interessante para determinado espaço. Tem uma visão, assim, sobre esse assunto? Tem uma regrinha básica, né? O sol da manhã, ele é muito bom para dormitórios, a pessoa acordar e aquele sol está batendo na janela. O sol da tarde ele é muito agradável em alguns momentos, em alguns cenários. Então uma garagem, área molhada, banheiros, a gente joga para o sol da tarde, dependendo do projeto. E sim, toda a parte social ali, das salas, onde as pessoas ficam mais, os quartos, a gente acaba colocando para o sol da manhã, que ele é mais agradável mesmo. Agora, migrando de iluminação natural para iluminação artificial, partindo da premissa de como integrar essa iluminação de forma assertiva, Jamile? Então, a gente entende que, enquanto a gente tem o período do dia, né, a gente tenta aproveitar ao máximo a luz solar. A gente entende também que quando a gente fala de luz e sol, a gente está atrelando algo que tem calor. Então, em função disso, a gente usa a utilização de brises, de cortinas, para conseguir dar uma barrada nesse calor também. E aí, o fato de a gente usar cortinas durante o dia, a gente acaba escurecendo um pouco o ambiente interno, né? E aí, para a gente ter esse equilíbrio, dependendo do uso que a gente vai fazer, a gente precisa sim de luz auxiliar, né, luz artificial, para dar esse equilíbrio. No caso, se a gente tem um ambiente de trabalho, um ambiente de cozinha, um ambiente ou de escritório, o que a gente faz? Na área que a gente vai utilizar esse trabalho, a gente precisa de uma iluminação. Às vezes direta, se é uma iluminação que a gente precisa estar mais atento ali, né? Uma iluminação mais, até mais branca, dependendo da situação. Se a gente está num ambiente que a gente quer fazer uma iluminação mais agradável, a gente vai precisar ou estar dimerizando essa lâmpada, uma iluminação que a gente tem mais central, ou criando pontos não tão diretos, com uma iluminação mais indireta, mais agradável, para atingir o cenário que tu quer estar trabalhando. Né? Geralmente a gente tem, num ambiente de TV, a gente não precisa estar com aquela luz muito forte, a gente, dependendo do horário, principalmente a parte da noite, quando quer dar uma relaxada, colocar uma luz mais agradável, mais indireta.
é agradável e gostoso, né, no espaço. A mesma coisa num quarto, né? Tem aquela coisa mais agradável de ter um abajur do lado da cama, né? Tu quer fazer uma leitura, mas tu não precisa estar com aquela luz muito forte. Se tu tiver uma luz direta, mais pontual, próxima, tu consegue fazer essa leitura. O restante inteiro do quarto não precisa estar nessa mesma intensidade. É importante frisar que é feito todo um projeto luminotécnico, né? Ou seja, focado na instalação e no detalhamento técnico, né? Como a nomenclatura já diz, para ser assertivo no projeto, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente começa, né, quando a gente pega uma residência, um apartamento, lá no comecinho a gente já vai fazer a análise. Depois que definiu qual vai ser a distribuição desse mobiliário, a gente vai aos mínimos, né? A gente vê qual tipo de iluminação a gente vai querer aqui para esse espaço, aqui vai ser feito qual tipo de uso, então ele vai tendo esse estudo. O que a gente observa também, pontos de acendimento de iluminação, porque não tem coisa mais desconfortável do que tu tá deitada na cama e ter que levantar para acender e apagar uma lâmpada, né? Então esses detalhes que a gente percebe que são detalhes no desenvolver do projeto é o que vai fazer muita diferença na hora do teu dia a dia. E é interessante frisar que em um ambiente não existem mais tanto regras, né? Na cozinha, por exemplo, a gente tem a luz neutra, a gente pode sim, como ela virou um ambiente de contemplação, de estar com mais pessoas cozinhando e conversando, ela pode ter um outro cenário com uma cor mais quente. Faz sentido, né? Faz totalmente sentido, até porque a gente está cada vez mais integrando esses ambientes. E a partir do momento que a gente integra esse ambiente à sala, essa área, assim, serviço, ele acaba desconectando um pouquinho, né? A gente não tem mais aquela cozinha com um ar de um ambiente só para ir lá fazer a comida e sair. Não, é um ambiente de lazer, é um ambiente para curtir, de estar aproximando a família. E agora, cada vez mais os ambientes integrados, a gente percebe isso. Ele faz parte do cenário, ele faz parte da composição de sala. Antônio, dicas finais sobre iluminação. Vou começar o projeto. Quero dicas de iluminação natural e artificial. Iluminação a natural, ela parte desde o básico, né, que é uma janela na parede, até uma fachada envidraçada, um pano de vidro e as iluminações zenitais, que são iluminações que vêm de cima do telhado. Para qualquer um desses itens, como a Jamile já falou, o ideal é ir no terreno, ver a posição do terreno em relação ao sol, entender qual é o que tu quer extrair dessa iluminação natural, trabalhar com elementos sombreadores, que eles podem ser físicos, como brises, cobogós, que também dá movimento na fachada, e também elementos naturais, seria vegetação. A gente pode estar trabalhando um sol da tarde com uma vegetação que é do tipo caduca. Ela vai ficar frondosa, cheia no verão, fazendo sombra para aquele ambiente. No inverno ela vai perder toda a folha e vai deixar o sol penetrar naquele determinado espaço. Nunca tem uma regra, como a gente falou, preto no branco, de seguir aquilo ali à risca, né? Sempre tem que fazer simulações, cenários e conversar com o cliente também quais são os gostos dele, né? Antônio, Jamile, um prazer estar recebendo vocês hoje. Nosso papo rápido, mas tenho certeza que foi bem construtivo e com bastante conteúdo para quem está nos acompanhando. Para quem quiser conhecer o trabalho da Grafite 03, que é o escritório de vocês, como que faz? Então, nosso escritório fica no edifício Metropolitan, aqui em Criciúma. No Instagram é @grafite03. Lá a gente está postando os projetos do escritório. Todos os projetos autorais, né? A gente costuma trabalhar com essa característica. E como tu agradeceu, a gente também agradece o convite, né, de estarmos aqui conversando, batendo um papinho e passando um pouquinho de informação para o nosso público. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada.